Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Prometo não cumprir tudo que prometo. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro podcast da Era Vargas. Após 4 anos de governo, abre aspas, provisório, em 34, Vargas é eleito indiretamente para um mandato presidencial de 4 anos. Mas ele não queria ficar apenas esses 4 anos. Estamos de volta com a voz mais marcante da docência brasileira, professor Chico Araripe. Segue o jogo! Fala, galera! Estamos aí. Vamos falar sobre os 3 próximos anos da Era Vargas, do chamado período constitucional. Esse foi um período também bastante conturbado, galera. Temos agora uma terceira Constituição no Brasil. Já falamos um pouco sobre a Assembleia Constituinte no podcast anterior, mas quais foram os pontos chaves dessa nova Constituição, Chico? Isso aí, Rafa, nossa terceira Constituição. Lembrando que a primeira Constituição Imperial, outorgada por Dom Pedro I, com um pau em cima da mesa e tudo, cara. Agora, essa 34, muita coisa importante apareceu, né? Ela foi uma Constituição de caráter liberal, estabeleceu a jornada de 8 horas de trabalho, proibiu trabalho de menores de 14 anos, garantiu o repouso semanal obrigatório, férias remuneradas, etc. Ou seja, a primeira vez que as leis trabalhistas, né, foram inscritas numa Constituição Federal brasileira. Essa mesma Assembleia que promulgou a Constituição elegeu por voto indireto o Vargas à presidência da República. Lembrando que nesse período não havia o cargo de vice-presidente. Visto que o cargo de vice-presidente, né, ele foi extinto pela Constituição de 34 e só em 46 é que ele voltou a existir. Não havia o fantasma do vice, tá ligado, Rafa? Esse negócio de jornada de 8 horas de trabalho, bem que podia voltar, né, cara? E repouso semanal também não é novidade, não, que isso aí já estava na Bíblia há muito tempo. Então Vargas entrou aí no sistema indireto, tapetão, né? Mas seguindo nossa história, dando uma volta pelo mundo, tivemos a crise de 29, a ascensão de líderes republicanos, de galera gente boa, boa praça, democráticos, né? Como Hitler, Mussolini, Stalin. Como é que foi a influência desse cenário aqui no Brasil, Chico? Tudo bom na gente, Rafa. Pois é, cara, a gente tem que olhar a conjuntura desse período com carinho. A década de 30 é marcada pela Grande Depressão Econômica iniciada em 29 nos Estados Unidos, que é alastrada por quase todo mundo que dependia diretamente ou indiretamente dos Estados Unidos. Na Europa, por exemplo, os regimes totalitários estavam se consolidando e construindo seu discurso, né, extremamente nacionalista em contraposição abertamente contra o internacionalismo da União Soviética. Então você está querendo dizer que o mundo estava polarizado entre os regimes de extrema-direita da Europa e o avanço do comunismo. Bingo, Rafa, é isso aí, meu camarada. Essa história a gente já conhece. Pois é, cara, mas é verdade, cara. Havia um medo da influência soviética se estabelecer como uma alternativa à crise do capitalismo liberal. Principalmente porque a União Soviética ela não foi abalada pela crise. E naquele momento, né, na década de 30, os planos quinquenais envolvidos pelo Stalin faziam a União Soviética crescer a sua economia bastante aceleradamente. Ou seja, o que havia no contexto europeu era um claro choque entre a proposta fascista e os grupos antifascistas. E aí, nesses grupos antifascistas estavam lá liberais, comunistas, socialistas, que naquele momento se uniam para tentar barrar o avanço totalitário. Claro, nisso, né, foi exatamente a Guerra Civil Espanhola que nós vamos abordar no próximo programa. Beleza, maravilha. Então como é que isso vai influenciar a nossa política aqui no Brasil, na terrinha? Bom, mais uma vez, o Brasil vai seguir a tendência do outono-inverno. Cara, e que inverno, parceiro. Durante todo o período constitucional, 2 grupos ganharam força no Brasil. A Ação Integralista Brasileira, AIB, sob a orientação fascista, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, uma frente ampla antifascista que contava com diversos segmentos sob a liderança do ex-líder tenentista e agora comunista, Luiz Carlos Prestes, que então era presidente do Partido Comunista do Brasil. Partidão. E o que exatamente defendiam esses 2 grupos aqui diante da nossa realidade? O integralismo, cara, era um tanto difuso, mas em linhas gerais, sob o lema Deus, Pátria e Família, né, olha só,
Os integralistas propunham um governo nacionalista forte, baseado em valores tradicionalistas, religiosos, execravam o comunismo, lógico, e se pronunciavam também como antissemitas. Defendiam o nacionalismo econômico também de forma muito pronunciada. Já os aliancistas defendiam a reforma agrária, a suspensão do pagamento da dívida externa e o rompimento com o capital estrangeiro. A ANL foi a maior organização política de um caráter de frente ampla, reunindo liberais, comunistas, socialistas, operários, militares, a classe média urbana, né? Em seus comícios, que eram muitos também, como a AIB também realizava, e nesses comícios, nessas manifestações públicas, os enfrentamentos eram a tônica, né? Reuniam muitas pessoas, tanto da ANL quanto da AIB. A gente pode, inclusive, traçar, né, uma analogia com os tempos de agora. Entendi. Aí Vargas, então, ficou meio boladão com isso, né? O que ele fez diante desse embate ideológico? Pois é, meu camarada. O Vargas, como a gente sabe, ele não tinha um posicionamento político definido, uma raposa política. Se pronunciou se aproximando dos integralistas, né? Claro, nas suas propostas mais gerais. Alegando que a ANL era um organismo junto do comunismo internacional, ou seja, uma espécie de um partido a mando do comunismo internacional, o Vargas decretou o fechamento e a ilegalidade da ANL, o que gerou uma reação do PCB. Você está se referindo àquele episódio conhecido como a Intentona Comunista de 35? Touché, querido. Quando a ANL foi criada em 35 por Prestes, ela deveria funcionar como um organismo, cara, ligado à Internacional Comunista. O plano era viabilizar aqui no Brasil uma revolução armada. Diversos guerrilheiros ligados à Internacional Comunista estavam junto a Prestes, dentre os quais a Olga Benário. Ao que tudo indica, quando a ANL foi posta na ilegalidade, Prestes entendeu que havia meios para detonar uma revolução armada no Brasil. Aproveitando a grande participação dos militares na ANL, a ideia era sublevar os quartéis, ou seja, que a revolução começasse pelos quartéis, num movimento ascendente para ganhar exatamente o povo e assim detonar o Vargas. Ocorre que o movimento, cara, ele careceu de uma organização maior e de apoio, lógico. O resultado foi que o governo controlou o movimento. Líderes foram presos, incluindo aí o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário, que foi deportada do Brasil para as mãos dos nazistas, mesmo estando grávida de Luiz Carlos Prestes. Afinal de contas, a Olga era, né, comunista, judia e foi deportada para o Estado nazista alemão. Nossa. Mesmo estando grávida do Prestes, cara. Que lindo, hein? O engraçado disso tudo, cara, é que os caras foram presos aqui, né, no Meia, da Rua Getúlio. Os vizinhos? Os vizinhos? Praticamente, cara. E o que rolou depois dessa tensão aí, Chico? O Brasil passou por um permanente estado de sítio. Estado de sítio é quando o governo ele propõe medidas restritivas, né? Diminui-se a circulação de pessoas, aumenta a vigilância, seria uma espécie de pré-ditadura. Leva o país a um período, vamos dizer assim, de exceção. As pessoas perdem seus direitos mais básicos. Era o início da gestação do ovo da serpente. Faltava um acontecimento, umzinho apenas, Rafa, para que o golpe ele viesse a acontecer. Ah, vai, manda aí, vai. O que falta acontecer? O que falta é fake news, cara. E ela veio. Pois é, fake news. Aliás, esse negócio de fake news, Chico, aí, essa parada quem inventou foi o cara lá da Alemanha, o Goebbels, né? Uma mentira contada 100 vezes vale mais do que uma verdade, né? Que era moda ali, né? Os movimentos que estavam surgindo na Europa. Certíssimo. Aqui no Brasil, né, essa fake news, ela se materializou no famoso Plano Cohen. Uma farsa criada por um capitão ligado ao integralismo, chamado Olímpio Mourão Filho, e que foi esse mesmo homem que, mais tarde general, né, do Exército 64, deu início ao golpe militar que derrubou o João Goulart do poder. Olha só como é que a história é. Em 1937, o Olímpio Mourão Filho, capitão do Exército Brasileiro, ele criou uma farsa, né, uma carta, uma suposta carta, enviada pelos comunistas soviéticos a um suposto guerrilheiro Cohen aqui no Brasil. Veja que
utilizava-se um sobrenome de tradições judaicas para ligar o comunismo e o judaísmo, né, no mesmo ponto, e nesse plano descrevia-se o que os guerrilheiros que invadiriam o Brasil pretendiam fazer, né, invadir igrejas, né, acabar com o tradicionalismo religioso cristão brasileiro, matar autoridades, entre elas o próprio Vargas, e tomar a propriedade das pessoas. O plano foi amplamente divulgado, né? Muito sofisticadamente divulgado através da rádio, através do jornal. Televisão só não pintou porque não existia aqui no Brasil ainda, e colocou o pânico na população, cara. Era isso que faltava, era a peça que faltava para encaixar aí no puzzle. Cara, tem que sempre botar os judeus no meio disso, né, cara? Eu e tu aí, um judeu e um comunista no podcast, será que vai dar certo isso? Foi tu que escondeu os caras aí no meio, não foi não? Não foi não, cara. Igual a história lá, né, do parlamento, pegou fogo em 33, até hoje ninguém sabe se foram os próprios nazistas que botaram uma fake news a mais, né? E o que rolou depois aí desse plano Cohen? Como é que ficou a situação aqui e como é que segue a nossa história? Cara, o plano Cohen ele foi amplamente divulgado, espertamente divulgado através dos jornais, através dos programas radiofônicos, e ele cumpria uma função básica, que era tocar o terror na população, a população se sentir realmente com medo da invasão comunista. E o Vargas, então, ele obtinha aquilo que ele queria, ou seja, em nome da segurança nacional, ele decretava exatamente o fechamento do Congresso, as tropas ganhavam as ruas, ou seja, o Vargas estabelecia o autogolpe, ou seja, o golpe nele mesmo, para que ele permanecesse no poder, né, suspendendo assim o processo eleitoral que já estava em curso, né? Estamos em 1937 e já havia candidatos, vamos dizer assim, lançados para as eleições de 38. E ele não queria deixar, né, a presidência. E ele não queria, né, cara, de jeito nenhum. Então o Vargas ele consegue, com essa estratégia, suspender o processo eleitoral e se garantir no poder. E isso vai acontecer durante longos 8 anos, né? Até 1945, Vargas vai ficar no poder. Nossa, mas isso aí a gente vai deixar para o próximo, porque tá meio confuso aí. A primeira parte da Era Vargas se chamou Governo Provisório e durou 4 anos. A segunda se chamou Período Constitucional e foi o trampolim para o período ditatorial. Vamos terminar esse podcast por aqui, Chico. Vamos chamar um samba? E é por isso que a gente, né, uma importante do período, foi feita em 31, mas amplamente divulgada na década de 30, feita pelo Noel Rosa, perguntava, né, cara, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? O Noel chamava atenção pro autoritarismo desse período, né? Vou soltar aí pra gente cantar então pra galera. Valeu. Vamos lá, Chicão? Com que roupa? Bora! Agora eu vou mudar minha conduta. Vai, Rafael. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois essa vida não tá sopa. E eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou pro samba que você... Pro samba que o Vargas te convidou, querido. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Valeu, Chico! Aí, Rafa, até a próxima, querido. Um abraço. Fui!